Graça, paz e misericórdia, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, estamos de volta mais uma vez para celebrarmos o nome do nosso Deus. Hoje, 27 de agosto de 2020, estamos aqui para cultuarmos juntos ao Senhor nosso Deus. Vamos fazer uma oração invocatória. Quero convidar nosso irmão David para assim proceder e vamos prosseguir logo após com algumas informações para desenvolvermos as atividades da semana e louvarmos ao Senhor também com elas. Graça e paz, meus irmãos, vamos orar ao nosso Deus. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez aqui estamos reunidos no Teu santo nome para reconhecer que o Senhor é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Obrigado. Pedindo ao Pai que o Senhor nos ajude nessa caminhada, neste momento, fazer um culto agradável a Ti, de coração, de toda a alma, com todo entendimento, que a gente venha fazer um louvor a Ti. Ó Pai, que nossos pensamentos a gente está voltado a ouvir a Tua palavra, a louvar o Teu santo nome, a estar envolvido contigo, Pai. Ó Deus, que o Senhor nos ajude nessa caminhada, que a gente sempre venha a ser uma vida que glorifica o Teu santo nome. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão David. Quero dar alguns avisos importantes, entre eles nosso relógio de oração, nosso guia de leitura da palavra do Senhor. É importante, todo crente tem que amar ler a Bíblia, ou aquele que não tem a leitura, ele tem que amar ouvir a Bíblia. Isso é fundamental para a nossa vida cristã estar pautada em Cristo. Outra coisa é o nosso culto doméstico. Nós temos também um plantão na igreja diariamente. Nós temos esses dias a laje de Marcelo, que a gente está fechando os detalhes para, se Deus permitir, ser esse final de semana. Porém, vamos dar as informações com mais detalhes no grupo de WhatsApp ainda amanhã. Então você deve estar já se organizando, se preparando para, não só na sexta, vamos ver se a gente ainda consegue fazer isso ainda hoje, dar alguns avisos, ajustar. Se der tudo certo, ainda hoje a gente está informando para os irmãos, quem sabe logo após aqui a liturgia. Mas é importante que os irmãos se preparem também, porque aí sexta-feira a gente tem com todos os detalhes, a ideia do horário, a ideia também se o material todo chegou para que de fato a laje seja abatida no próximo domingo pela manhã. Tá certo? Nós de antemão já agradecemos aos irmãos pela colaboração, envolvimento no processo aí da vida cristã da igreja, na vida cristã da igreja e através das ações práticas. Temos a chamada de vídeo e as reuniões online que acontecem também durante toda a semana com os grupos mais variados possíveis. Deus em Cristo, louvado seja pela forma como nossos irmãos têm cultuado e exaltado o nome do Senhor. Quero chamar sua atenção para, durante a leitura dos textos, durante também um momento de orações, você não ser um telespectador. Ore na hora de orar, na hora que formos pontuar as orações, se concentre nisso. Na hora de ler a Bíblia, se concentre na leitura. Na hora de acompanhar a leitura dos textos, vá, acompanhe, não fique estatalado como se estivesse assistindo o filme de Van Damme ou algo parecido. Então, assim, é importante a gente ter a consciência de que agora estamos prestando um culto ao Senhor através de Jesus Cristo. Quero encorajar meus irmãos, então temos aí alguns irmãos que nesse momento agora vamos encorajá-los. E aí nós temos nosso irmão Selmo, Silvanice, Emanuel, Selminho e Ellen. Essa família é também abençoada no Senhor. Deus encoraje vocês. Ebert mora pertinho aí de Selmo, de Silvanice. Um forte abraço. Nós temos Débora, Alex, o João e a Maria Eduarda. Temos Alice, Isabela, também temos aí Gabriel. Todos esses aí faz parte do grupo infantil de estudo bíblico lá na Baixa Alegre. Então Alice, Isabela e Gabriel. Temos outros mais lá, depois a gente vai citando aí. Temos a irmã Delícia, a irmã Elisângela lá em Camaçari. A irmã Cleonice, Cristóvão, Madalena, Bruno, Lismar. Nossa irmã Terezinha, nossa irmã Miriam, Jéssica, Jefinho e também Jennifer. Deus fortaleça vocês, dando cada dia mais força e fé na pessoa de Jesus Cristo. Samuel, Mara, Samily e Cassiane. Nossa irmã Zuleide, Rajane, Emily, Lau e Gidelvan, Damiana, Ronaldo, Daiane e Daniela. Deus faça de vocês cada vez mais fortalecidos na fé.
Carlos e Maria, que vem de Caldo de Canaí, Marcos, Vinícius, Daniel e Caleb, e também Iraildes. Deus fortaleça vocês. Nancy, Fernando, querem que tenham louvado sempre a Deus aí no grupo de uma forma muito especial, né? Nossa irmã Lucinha, Gilvan, Giovanni, Ivanete e Ito são os irmãos de hoje, que eu quero lembrá-los aqui nesse momento e dizendo que estamos orando por vocês e pedindo a graça de Deus sobre vocês. Nós vamos para um momento de oração pelos os enfermos, e para esse momento eu quero pedir a Marcelo para orar. Hoje eu acrescentei o Rodrigo, filho da nossa irmã Anete, além daqueles nomes que a gente aqui tem vários nomes aqui, temos familiares de Aline e Ivanilde, que teve uma tragédia dias atrás aí. Temos aí Jerusa, irmã de Carlos, Cleonice, Cristóvão, Tina, Adélia, todo esse povo aí, nosso irmão Marcelo, ele vai interceder a Deus agora por esses irmãos. Depois David vai fazer uma oração pelos irmãos também de gratidão. Oremos. Ó Deus de infinita graça e misericórdia, louvado seja o teu santo nome, Pai. Obrigado. Por todos os benefícios que o Senhor tem nos proporcionado, Senhor. E nós aqui, diante do Senhor e dos nossos irmãos, entregamos, Senhor, a vida destes teus servos que têm passado por muitas dificuldades, mas têm mantido a fé, têm mantido a perseverança, têm continuado nos teus caminhos. Amém. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, pelo nosso fortalecimento. Obrigado, Senhor, por não tirar de nós a tua graça e a tua bondade, o teu amor. Obrigado. E obrigado, Senhor, por nos fortalecer, sobretudo naqueles momentos em que nós nos sentimos mais fracos, Senhor. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos colocado de pé em todos os momentos em que temos fraquejado, em que temos tropeçado. O Senhor está ali para nos erguer novamente, ainda mais fortes e confiantes. Obrigado. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pelo teu amor e misericórdia, pelo teu cuidado. E assim nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Marcelo. Eu quis hoje separar para o pessoal de gratidão, até porque a gente, na hora de pedir, a gente é muito enfático. Na hora de agradecer, geralmente a gente é mais diminuto. E eu quero também destacar, ao mesmo momento que a gente orou muito tempo, a gente também destaca a gratidão. Eu quero orar com gratidão pelo pai da irmã Silvana. Ele, graças a Deus, já voltou e, ao mesmo tempo, não precisou fazer a cirurgia, descobriu o processo, vai tomar uma medicação e vai resolver o problema. Então, Deus seja louvado por isso. Maíse, que tem o sobrinho Luiz, esse também já está no processo final das sessões, são mais de 50 sessões. Imagine o que é ficar numa casa de apoio durante 60, 50 dias. Talvez você que não tenha um filho especial não saiba o que é isso, mas imagine ter que tratar durante 60 dias em casa de apoio e hospital. É uma luta. Eu sei o que é isso. Eu passei um período, 15 dias dormindo, noite sim, noite não, isso só 15 dias em um hospital. Não é bom, querido. Então, quando a gente tem familiares dessa natureza passando por situações de maneira muito especial, a gente tem que agradecer a Deus quando Deus tira de um período de sessões de químio ou algo parecido. Então, queremos agradecer a Deus pela vida do pai de Silvana e pela vida aqui de Luiz, o sobrinho da nossa irmã Maísa. David vai fazer essa oração de gratidão especificamente. Vamos orar, meus irmãos. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez, diante do Senhor, nos apresentamos. Este momento, ó Pai, te louvamos pelos benefícios derramados na vida de teus filhos. Obrigado. Em especial, Pai, pelo pai da irmã Silvana, pelo sobrinho da irmã Maíse, diante dos cuidados que o Senhor derramou sobre a vida de teus filhos, Pai, nessa caminhada. Obrigado. Foi uma caminhada longa, mas o Senhor cuidou a cada instante, porque o Senhor sustentou e orientou cada um deles também, Pai. Obrigado, Pai. Te louvamos pela esta oportunidade de nos conceder de dizer e louvar ao Senhor que agora está tudo no controle, porque sempre esteve no controle do Senhor. É verdade. Muitas vezes a gente se abate, muitas vezes a gente fica preocupado, mas entendemos que o Senhor está no controle de tudo. Por isso te agradecemos por todas as bênçãos derramadas na vida dos teus servos, que neste momento louva ao Senhor pelos benefícios que tem dado. Obrigado. Muito obrigado, Pai. Assim te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém e graças a Deus. Amém. Obrigado, David. Meus queridos e amados irmãos, nesse instante nosso
nossos aniversariantes do dia. Hoje, dia 27, Daiane Soares e Aldenice, lá de Camaçandi, estão fazendo aniversário. Então, graças a Deus pela vida desses irmãos. Quem vai orar pela vida desses irmãos é a família de Melk, Isaías e Gorete. Nós vamos agradecer a Deus acompanhando Melk e família na oração pelos aniversariantes. Vamos ouvi-los. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Nesse momento nós vamos orar ao Senhor, sendo grato pela vida dos nossos irmãos aniversariantes. E para essa oração eu peço ao nosso irmão Isaías que ore ao Senhor. Bom, antes de orar ao Senhor, eu queria parabenizar cada irmão que está fazendo aniversário essa semana, esse mês. Que o Senhor abençoe cada irmão que está fazendo aniversário. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por cada irmão, Senhor, que está fazendo aniversário, que está completando mais um ano de vida, Pai, que cada ano da vida desses irmãos possa ser para louvar o Teu nome e engrandecer o Teu nome, porque Amém. O Senhor é Deus e permite cada segundo de vida que nós temos, Pai. Amém, Jesus. Por isso estou aqui para louvar o Senhor por esses irmãos que estão fazendo aniversário ultimamente, nesse mês, semana. Que o Senhor abençoe eles e os guarde para o resto da vida deles. Que o Senhor possa ajudar eles a crescer na Tua Palavra. Amém. Que eles possam seguir o Teu Evangelho conforme está escrito, Pai. Amém. Pai, essa é a minha oração que te faço, te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito obrigado, meu irmão Melk, e aí toda a família. Deus em Cristo vos abençoe, encorajando-os também na fé em Cristo Jesus. Quero dar as boas-vindas aos meus irmãos. Muito obrigado por você que tem cultuado conosco. E eu louvo a Deus porque você não tem assistido o culto, você tem prestado culto ao Senhor. Eu sei que é estranho para a gente, é muito estranho a gente dizer prestar culto através de um aparelho, né? Mas para Deus isso é verdadeiro, isso é genuíno. Quando a gente faz com o coração contrito em Cristo e através de Cristo. Então, nosso muito obrigado a todos os meus amados irmãos que visitam-nos e que têm assim buscado dia após dia essa caminhada conosco aí nos cultos coletivos. Os irmãos da igreja devem dar as boas-vindas. Você que sabe utilizar, tem muitos que preferem não utilizar o chat, mas você que usa, observe os irmãos que estão nos visitando, porque se fosse presencial, esses irmãos seriam aqui bem acolhidos e seriam, num contexto ainda de aperto de mão, de abraço, seriam abraçados, teriam mãos apertadas. Então sejam bem-vindos, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Que Deus fortaleça a cada um de vocês e dê a vocês também cada vez fé e esperança na pessoa de Jesus Cristo. Vamos então prosseguir, meus amados irmãos. Eu quero chamá-los à confissão por meio da palavra. Romanos capítulo de número 10, versículo de número 10. O texto diz: pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Aqui fala exatamente do aspecto do crer em Jesus, do entender que Jesus é o Filho de Deus. E nesse mesmo aspecto, a confissão de pecados e abandono requer reconhecermos a graça e o senhorio de Cristo nas nossas vidas para abandonarmos pecados. Quando somos cristãos genuínos, assim fazemos. Então, vamos fazer agora? Vamos orar e vamos confessar e abandonar nossos pecados. Quero orar com e por você. Deus, nesta hora nós te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados através de Jesus Cristo. Obrigado porque diante da confissão, do reconhecimento de nossos pecados, Ele, ó Senhor, nosso Deus, Pai e nosso Senhor, nos reconhece como inocentes, como justificados mediante a confissão e mediante a ideia clara da aceitação de Cristo como nosso Salvador, mas ao mesmo tempo da confissão de nossos pecados mediante ou através dele. Nós te glorificamos, te exaltamos para sempre em Cristo Jesus, já agradecidos. Amém. Nosso irmão David continua nos ajudando aqui e ele vai nos conduzir à chamada à adoração e outras próximas chamadas no culto. Vamos ouvi-lo. Graças e paz, meus irmãos. Vamos continuar adorando ao nosso Deus, entendendo nesse momento a chamada à adoração. A leitura bíblica se encontra
em Apocalipse, capítulo 5, versículo 14, e o texto bíblico vai nos dizer assim: E os 4 seres viventes diziam, Amém, e os anciãos também se prostraram e adoraram. Com esse mesmo entendimento, vamos adorar o nosso Deus, junto com o Ministério do Louvor. E quão doce é o nome do nosso Senhor Jesus, o qual tomamos em nossos lábios, o qual nós nos ajoelhamos em adoração. E neste momento, nós iremos cantar louvores ao nosso Senhor. Doce nome. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Vamos continuar adorando nosso Deus. A gente vai ter este momento, a chamada à dedicação. A gente vai orar agradecendo a Deus pelos irmãos que têm sido fiéis, com dízimos, ofertas, alimento para a ação social. Neste momento vamos orar ao nosso Deus. Pai soberano e grandioso, Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de estar falando contigo. Neste momento, Pai, te louvamos pelos teus filhos e filhas que entendem e compreendem que devem contribuir para o teu reino. Obrigado pelas essas vidas que têm essa consciência e têm ajudado cada dia mais o teu reino a se expandir sobre a terra, Pai. Seja ele pelos alimentos para ações sociais, seja ele dízimos, ofertas. Obrigado, Pai, pela vida desses irmãos. Que o Senhor continue derramando a tua graça, como você tem derramado sempre. Que o Senhor continue abençoando teus filhos nessa caminhada. Que, acima de todos, cada um deles continue vivendo o teu reino, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. A gente vai ter 2 momentos de orações, que vai ser, o primeiro momento, por missões estaduais, e o segundo momento, pela vivência do amor. No primeiro momento, eu vou convidar o irmão Marcelo a estar orando a Deus por missões estaduais, né? Pedindo a Deus que a gente consiga conquistar os alvos, que assim são estabelecidos, para assim ajudar nas missões estaduais. Em seguida, eu vou estar orando pela vivência do amor de Deus sobre a vida de seus filhos. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ensina-nos e encoraja-nos, Senhor, a usar os recursos que o Senhor nos deu para prover o sustento destes teus servos que entregam suas vidas para o crescimento do teu reino, Pai. Que em nome de Jesus, cada um dos teus servos que estão nos ouvindo e nos vendo neste momento, sejam encorajados em seus corações a doarem seus recursos, suas vidas, as suas orações, tudo que eles puderem oferecer ao Senhor, para que esses missionários que estão no campo possam estar se dedicando a cada dia mais a propagar a Tua palavra, a propagar os Teus ensinamentos, onde quer que eles estejam agora, Senhor. Nós também oramos por estes missionários para que o Senhor possa também fortalecê-los,
pois sabemos que as dificuldades são enormes e são diversas, Pai. Nós pedimos, Senhor, que fortaleça os teus servos, que, sobretudo naqueles momentos em que eles se sentirem mais indefesos, mais fracos, sozinhos, mostra, Senhor, por meio do teu Espírito, que eles nunca estão sozinhos, que os teus servos, os cristãos espalhados pelo mundo, estão sempre ao nosso redor. E no momento que o teu Santo Espírito desejar, eles irão ao nosso encontro. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado com os teus servos. Obrigado, Pai, pelas provisões que o Senhor tem nos proporcionado. E assim nós oramos, pedimos, agradecemos, no nome de Jesus. Amém. A gente vai para outro momento de oração, que é sobre a vivência do amor. Vamos orar ao nosso Deus. Pai soberano e grandioso, Senhor, oramos neste momento pedindo ao Pai que o Senhor continue ajudando teus filhos e filhas a viver o amor do Senhor. Que a comunhão e a união de cada um com os irmãos em Cristo continue vivendo o reino do Senhor em seus corações, Pai. Nos ajuda nessa caminhada, que a vivência da palavra do Senhor vai ser constante e que o amor do Senhor continue aceso em cada coração. Pai, obrigado pela tua fidelidade sobre nossas vidas e que a gente continue sendo um vaso usado por ti, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Com esse entendimento, vamos à chamada, à proclamação da palavra. Vou convidar os irmãos a abrir o texto bíblico que se encontra em Salmo 119, versículo 63. O texto bíblico vai nos dizer assim: Sou companheiro de todos os que te temem e dos que te guardam teus preceitos. Vou repetir mais uma vez. Sou companheiro de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Com isso, eu convido aos irmãos a estar de coração aberto, de mente aberta, a entender a palavra que vai ser expressada nesta noite através do pastor Jair. Meus amados irmãos, vamos então prosseguir com o estudo da palavra de Deus. Estamos estudando a carta de Filemon e vamos hoje estudar a parte final dessa carta, porque na semana que vem, na próxima quinta-feira, nós vamos para a grande ideia de toda a carta, isso até para a gente entender o pensamento geral do autor. E por que eu estou fazendo de forma como o texto começou, como o texto se desenvolveu e como o texto está terminando? Porque eu quero, na verdade, acostumar a você a entender como construir o pensamento do autor dentro de uma exposição, de uma pregação expositiva. Vamos então para os versos 21 a 25 hoje, na carta de Filemon, os últimos versículos desta carta. Escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço, ou do que te peço, ou do que peço. Ao mesmo tempo, prepara-me também hospedagem, pois espero que pelas vossas orações sereis levado de volta a vós. Epáfras, meu companheiro de prisão, em Cristo Jesus, te cumprimenta. Assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Deus seja louvado pela palavra dele aqui na finalização da carta de Filemon. Obrigado, Deus, por esta palavra. Ajude-nos a compreendê-la e também a guardá-la em nossos corações, na mente. Que nossas vidas sejam pautadas sempre baseado nos teus valores, à luz da tua palavra, que é, na verdade, a declaração do próprio Cristo para nós hoje em dia. A ti seja a honra e a glória, através de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos agora já na parte do término da carta de Filemon. Esta carta que é pequena no tamanho, mas estrondosa no conteúdo. Ainda que para muitos essa carta não tenha muito significado, até pelo fato de é uma carta que Paulo pessoalmente está dirigindo a um dos seus cooperadores. Mas na verdade Paulo está desenvolvendo aspecto, base, fundamentos cristãos para a convivência da vida na igreja, inclusive também na igreja. Embora dirigida numa carta pessoal, mas essa carta é dirigida para Filemon, que dirigiu uma igreja em sua própria casa. E aqui está a fundamentação de que esses princípios aqui defendidos e apresentados pelo apóstolo de Jesus Cristo, Paulo, são princípios que norteiam também a vida cristã de toda a igreja, inclusive de nossos dias hoje.
Vamos então entender que o propósito da carta, e vimos dias passados, Paulo escreve essa carta para enviar Onésimo. Na verdade, ele está devolvendo Onésimo, o escravo fugitivo, agora convertido a Cristo, e ele está enviando esse escravo de volta ao seu senhor, o Filemon. Filemon é um senhor de escravo, e no cenário de Filemon haviam também muitos outros senhores de escravos. E a ideia exatamente era esse escravo convertido de volta ao seu senhor. E o que é que nós temos? Todo o argumento, então, está nos versos de número 4 a 20, onde a gente vai verificar o evangelho havia libertado espiritualmente Filemon, mas não o dispensava, na verdade, de seus deveres sociais. Ele era um escravo, mas Paulo não está pedindo a Filemon que o alforriasse. Paulo está pedindo a Filemon, exato, que o recebesse como irmão. Bom seria que, se possível, ele até não fosse mais escravo. Mas a ideia de perdoá-lo, inclusive por quê? Porque Onésimo, o escravo, tinha fugido e tinha também roubado o seu senhor. Aí você pode até perguntar aqui, onde é que tem? Alguns já até me perguntaram esses dias, mas onde tem o assunto do roubo, né? Por quê? Porque o texto não diz, o texto fala assim, a ideia está clara quando Paulo ele diz que, olha, inclusive receba ele a dívida que ele te tem, e aqui na verdade não era uma dívida que Filemon, Onésimo trabalhou para Filemon, e Filemon estava devendo a Onésimo, até porque Onésimo era escravo, não tinha como Onésimo dever a Filemon. Na verdade, Filemon, melhor dizendo, dever a Onésimo. Na verdade, era Onésimo que devia a Filemon. E nesse sentido, então, Paulo vai dizer, recebe agora como irmão. Olha, e se aquilo que ele tomou de você, veja aqui no versículo de número 20, se não me falha a memória, ou o versículo de número, deixa-me ver aqui para ficar mais exato para meus amados irmãos, versículo 15, ele diz, pode ser que ele tenha separado de ti algum tempo, né? E aí, não, na verdade não é o 15, a gente vai encontrar aqui o versículo de número 18. Se ele te causou algum prejuízo, ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. O que é que Paulo está dizendo aqui? Eu pago por ele ir no cenário romano, quando um escravo, por exemplo, fugia ou roubava o seu senhor, a pena para ele era de morte. Mas aqui Paulo está dizendo, eu pago, mas preserva ele, porque agora ele tem uma diferença. Qual é a diferença? O evangelho alcançou. E ele diz que ele foi gerado lá na prisão. Ele foi alcançado. O evangelho alcançou. O evangelho libertou das da pior prisão que você possa imaginar, das cadeias das trevas. E aqui agora Paulo está exatamente dizendo isso para Filemon, de recebê-lo e recebê-lo com graça. Esse é o cenário de contexto. E agora o texto termina dos versos 21 até o 25. E a grande ideia desse texto, Paulo agora vai simplesmente continuar pontuando fundamentos cristãos para a vida de Filemon, para que ele recebesse Onésimo. De forma final, de forma conclusiva, mas é assim que está. O versículo de número, os versos 21 a 25, tem a grande ideia da seguinte maneira. A base cristã para encorajar está na obediência aos fundamentos da graça de Cristo. A base cristã para encorajar está na obediência aos fundamentos da graça de Cristo. E Paulo vai defender isso aqui numa construção de pensamento. A base cristã para nos encorajar a obediência aos fundamentos cristãos é bem claramente evidenciada, melhor dizendo, aqui nos versos 21 a 25.
Eu quero construir esse pensamento juntamente com vocês, vendo como Paulo está fazendo isso na escrita. E ele encerra a carta dizendo: escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço. Aqui o texto está exatamente mostrando que Paulo está mais uma vez apelando para a obediência de Filemon aos fundamentos que ele acabara de defender dos versos 4 até o verso 20. Veja que ele apela para o amor de Filemon, mesmo ele tendo a autoridade de apóstolo, ele diz: olha, eu gostaria que você amorosamente, baseado nos fundamentos do amor de Cristo, recebesse Filemon. Agora Paulo, no argumento conclusivo, é exatamente: escrevo-te, aqui também tem até finalidade, o propósito também da carta, escrevo-te confiando na tua obediência. A pergunta que calha aqui é: obediência a quê? Para você entender que a base é fundamentos cristãos. Paulo está dizendo que esperava que Filemon obedecesse às orientações. Quais eram as orientações? Que ele amorosamente, baseado no amor de Cristo, fundamentado em Cristo, recebesse, perdoasse o escravo Onésimo Fujão. E Paulo agora está dizendo: eu escrevo na confiança de que você, Filemon, líder do ministério, cooperador, porque é assim que ele chama Filemon no versículo de número 1. Observe comigo que no versículo 1 ele diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso companheiro de trabalho. Filemon é o companheiro de trabalho de jornada. E agora Paulo esperava que, baseado nessa proposta de liderança cristã que existia na vida de Filemon, ele obedecesse os fundamentos cristãos da autoridade do apóstolo, como de Cristo apóstolo, ele está aqui fundamentando. Então, Filemon, recebe esse menino que eu gerei na prisão de volta. Perdoa ele, Filemon. Perdoa a semelhança do amor cristão e da base cristã. Portanto, Paulo, na verdade, esperava de Filemon uma resposta baseada nos fundamentos cristãos, porque ele precisava obedecer aqueles fundamentos descritos do verso 4 até o verso de número 20, que a gente estudou na semana passada, mostrando que a base para restabelecer relacionamentos na igreja está nos recursos de Cristo. E a gente viu o amor, a gente viu a questão do perdão, a gente viu a questão da base de Paulo, mostrando que Filemon era um crente amoroso e que amava aqueles que estavam lá na casa dele, que era uma igreja que tinha reunião onde os crentes adoravam o Senhor. Portanto, o que é que nós temos aqui? A expectativa de Paulo é de que a reação de Filemon e a alegria no seu coração fosse além do que ele esperava, e ele obedecesse de acordo com os fundamentos cristãos defendidos nos versos 4 a verso 20. Então, a confiança para a resposta de Filemon está na obediência aos fundamentos cristãos. O apelo é a vivência dos fundamentos cristãos por meio da obediência de Filemon. Por isso, esse verso 21, a grande ideia dele é: Paulo encoraja Filemon confiando em sua obediência. E hoje eu deixei para o final a grande ideia, para você exatamente entender que aqui Paulo esperava que Filemon obedecesse a ele. Então Paulo está encorajando Filemon, confiando em sua obediência. Obediência a quê? Aos fundamentos que ele tinha acabado de ensinar, que estão lá dos versos 4 ao verso 20, que é baseado no amor cristão, no amor do sacrifício de Cristo, ele perdoasse a Filemon. Daí então, talvez uma da proposta que a gente tem aqui para aplicar às nossas vidas, esse verso 21, nunca desista de ver o poder do Evangelho prevalecendo na vida das pessoas. A gente precisa acreditar que é o Evangelho que vai causar as mudanças. E quando Paulo suplica pela obediência de Filemon a receber Onésimo, de acordo com as suas orientações cristãs, Paulo esperava que Filemon praticasse o amor cristão diante do perdoar o Onésimo e diante do recebê-lo como irmão em Cristo.
A proposta, de fato, nos dias de hoje, é que a gente, nos nossos relacionamentos cristãos, baseado nos fundamentos de Cristo, baseado no sacrifício de Cristo, baseado no amor de Cristo, a gente se relacione uns com os outros, recebamos uns aos outros, mediante a graça de Deus, o nosso Pai, através de Jesus Cristo. O segundo fundamento, agora, o verso 22, como Paulo vai continuar construindo o pensamento, levando a gente a entender que a base cristã, para encorajar, está na obediência aos fundamentos da graça de Cristo. Porque obedecer àqueles fundamentos anteriores era exatamente obedecer aos fundamentos da graça de Cristo. O verso 22 continua construindo o pensamento agora, porque ele diz ao mesmo tempo que eu espero que você obedeça aquilo que eu te orientei nos versos 4 a 20, que a gente já estudou anteriormente, ele diz, ao mesmo tempo, o contínuo construído pensamento, prepara-me também hospedagem. Aqui é importante a gente argumentar algumas coisas. Pois espero que pelas vossas orações serei levado de volta a vós. A pergunta ou as arguições que precisamos fazer. Porque espero também, ao mesmo tempo, prepara hospedagem. E, ao mesmo tempo, espero que pelas vossas orações sereis levado de volta a vós. A gente não pode esquecer o verso de número 9 de Filemon, vai trazer uma realidade do contexto de Paulo. Prefiro pedir-te, verso 9, confiado no teu amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo está preso. Ele não estava livre para ir e vir. Agora, o argumento de Paulo é, ao mesmo tempo, prepara-me também a hospedagem. Filemon é acolhedor. Lembra dos versos de número 4, 5 e 6? Filemon é acolhedor. Ele é um hospedeiro dos santos. Ele encoraja os santos. E Paulo, pela amizade e companheirismo, a cooperação no reino de Deus, aqui está dizendo, Filemon, eu espero desde pouco ser beneficiado com a tua hospitalidade. Por isso que ele diz, prepara-me também hospedagem. É um dos argumentos bíblicos para a liderança, né? Que a casa dos líderes sejam casas de pessoas hospitaleiras. E Filemon agora é encorajado, dizendo, olha, continua obedecendo fundamentos cristãos. Continua nessa pegada aí, você é um hospitaleiro, porque a proposta de hospedagem e hospedar, à luz das cartas de Paulo, é exatamente um fundamento para a liderança cristã. Paulo está preso, mas ele esperava, assim que fosse solto, liberado, e para isso ele suplica mais uma fundamentação cristã. Veja que ele diz, pois eu espero que pelas vossas orações serei levado de volta a vós. Ele está dizendo, eu espero que vocês não cessem de orar para que Deus me tire dessa masmorra, dessa prisão, desse cárcere, para que em breve eu esteja aí, inclusive já prepara a hospedagem. Isso é fé, viu, irmão? Que fé extraordinária do apóstolo. Ele esperava já ser livre e, para tanto, ele contava com as orações dos irmãos. Esse fundamento de orar pelos irmãos cristãos que passam pressões no mundo está muito forte, tanto na carta de Pedro, nas cartas de Pedro, primeira e segunda carta, também nas cartas paulinas, no Evangelho de Lucas. Eu acho interessante essa ideia de quando Pedro está preso. Olhe comigo, um favor, fazendo um favor, lá em Atos capítulo 12, Atos 12. A gente encontra um texto onde Pedro está preso. Depois que Herodes mata Tiago ao fio da espada, o verso 3 vai dizer, de Atos capítulo 12, vai dizer o seguinte, presta atenção, Atos 12, 3. Vendo que isso agradava os judeus, o que é que agradava? A morte dos filhos de Deus, né? Como o verso 2 anteriormente nos ensina. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E aqueles dias eram os dias dos pães sem fermento. Olhe comigo o verso número 4.
Atos 12, 4. Se você chegou agora no canal. Tendo detido, colocou-o na prisão, entregando a 4 grupos de 4 soldados, cada um para o guardarem. E pretendia apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Verso 5. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Se você depois quiser, faça a leitura seguinte, do 6 até o versículo de número 7, ou até o verso 9, você vai ver que Pedro é liberto. E depois que Pedro é liberto, ele vai deparar numa casa semelhante à casa que agora é a de Filemon. Olha o verso 12 agora comigo. Olha o verso 12, Atos 12, 12. Depois de refletir nessas coisas, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Pedro sai da prisão e depois de muitas orações dos irmãos, ele vai deparar lá na casa de Maria, a mãe de João Marcos, que é aquele que escreve inclusive o Evangelho de Marcos. O que é interessante é que agora Paulo está confiante nas orações dos santos a seu favor. Na carta a Filemon, voltando agora para o contexto da carta de Filemon, observe que Paulo pede a Filemon, dizendo, ao mesmo tempo, prepara-me também a hospedagem, é um fundamento de base cristã, ser hospitaleiro. A segunda base, pois espero que pelas orações serei levado de volta a vós. Ele esperava que Deus o tirasse daquela cadeia, ali de Roma, e o levasse àquele cenário lá. O que é interessante é que o pedido de Paulo a Filemon de que aprontasse para ele, preparasse para ele uma visita, né? Que se preparasse para sua visita. E acrescenta que firme prazo que o seu pedido provavelmente seria assim correspondido diante daquele cenário. Uma outra coisa que a gente vê semelhante a esse momento é que quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele está preso também. Lá nos capítulos 6, capítulo 6, melhor colocando, os versículos 18, 19 e também o 20. Ele diz que deveria orar por todos os santos, com orações e súplicas por todos os santos, Efésios 6, 18. Mas lá no verso 19, ele diz também, corra para lá comigo, a carta aos Efésios, capítulo 6, versículo de número 19. E também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa, com ousadia, tornar conhecido o mistério do Evangelho. Veja o verso 20. Pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como devo. Paulo está pedindo oração por todos os santos, no verso 18. Mas agora no verso de número 19, Paulo está dizendo, ora também por mim que estou aqui na cadeia, para que eu aqui, com ousadia, com coragem, advinda do Espírito Santo, eu anuncio o Evangelho, eu propago o Evangelho. Veja que, quando Paulo está encerrando a carta, a forma como ele está encerrando, é a mesma forma como ele está começando. Ele começa a orar para que o amor, no verso 1, verso 2, verso 3, verso 4, o verso 5, verso 6 da carta, para que Filemon pudesse praticar o amor cristão. Agora ele encerra a carta, mostrando a Filemon que ele deve obedecer, e esperava que ele obedecesse. Ele encerra a carta dizendo, Filemon, seja hospitaleiro, continue sendo hospitaleiro, inclusive, Filemon, prepara uma hospedagem boa para mim. Ora para que Deus me tire dessa prisão. Olha ele lembrando de fundamentos cristãos. Obediência, hospitalidade e vida de oração. Aqui ele está fundamentando a sua conclusão em raízes cristãs, para viver princípios cristãos. Por isso que eu estou defendendo a base do pensamento do autor, nos versos 21 a 25, como a base cristã para encorajar está na obediência aos fundamentos da graça de Cristo. São os fundamentos da graça de Cristo que nos fazem viver o verdadeiro cristianismo. Inclusive perdoar, amar como Cristo nos ensina.
e amar, inclusive, aqueles que nos maltrataram, que nos perseguem, aqueles que fizeram alguma coisa fora da realidade. Portanto, o que é que a gente tem aqui? Paulo esperava e confiava em uma possível libertação da prisão. E pelas orações de Filemão e da igreja que estava na sua casa. E o apelo aqui é a vivência aos fundamentos cristãos. Paulo entende que só Deus pode libertá-lo da prisão, mas o Senhor fará isso por intermédio das orações da igreja que estava ali na casa de Filemão e do próprio Filemão, e orando ele estaria vivendo, praticando as vivências cristãs. Aí, irmãos, talvez uma das coisas que a gente precisa entender é que os fundamentos cristãos nós precisamos orar para que eles sejam enraizados nos nossos corações. Então, qual é a fundamentação do verso 22 aqui? Paulo encoraja Filemão pedindo que orasse por sua liberdade, visando visitá-lo. E aqui é a vivência dos fundamentos cristãos na vida dele, na prática dele. E talvez um dos aspectos que eu queria agora como prática na nossa vida, nessa proposta do verso 22, Paulo encoraja Filemão pedindo que orasse por sua liberdade, visando visitá-lo. Como a gente pode já ver isso de forma prática na vida da igreja? A vida de oração em favor dos santos é uma tônica na igreja, deve ser algo forte na vida dos irmãos. Isso deve encorajar uns aos outros, pedir a Deus diante do sofrimento dos santos, das lutas dos santos. A vida de oração cristã é para que Deus sustente a nossa caminhada por meio da sua graça na pessoa e na pessoa e na figura genuína de Jesus Cristo. Esse padrão de Paulo, ele é encontrado em diversos outros da sua carta. Se você observar, por exemplo, Efésios, capítulo 1, versículo 14, versículo 15, Paulo está pedindo para que ore pelo amor e pela fé. Efésios, capítulo de número 3, o versículo 14 também, ele começa dizendo diante do Pai, a quem dobro os meus joelhos. Ele pede para que ore, para que o amor de Deus seja enraizado no coração. Irmãos, a vida cristã depende muito de que a gente ore, e Deus manda a gente fazer isso, para que o Espírito Santo de Deus atue no coração. E aqui a intenção de Paulo é mostrar a Filemão que a vivência nos princípios cristãos envolvia também ele perdoar e ele aceitar o fugitivo e o escravo Onésimo. Finalmente, 23 a 25, Paulo fecha o argumento. Como é que ele fecha o argumento? Ele diz, Paulo encoraja Filemão com saudações dos cooperadores e com a graça de Cristo. E a graça de Cristo. Paulo encoraja Filemão com saudações dos cooperadores e a graça de Cristo. Ele termina assim. Vamos observar os versos 23 a 25 da carta de Filemão. Observe comigo. Diz assim, Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, te cumprimenta. Assim como, ou seja, da mesma forma, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então, Paulo encoraja Filemão com saudações de cooperadores e a graça de Cristo. É essa a verdade dos versos 23 a verso 25. Precisamos entender alguns aspectos aqui que muita gente acha que é simplesmente algo sem fundamento, não tem lógica. Quando Paulo está saudando o Filemão, dizendo, olha, Aristarco, e ele Epáfras, verso 23, companheiro de luta, companheiro de prisão, está te encorajando, porque uma saudação é um encorajamento. Paulo faz muito disso nas suas cartas. Olha, Epáfras, o companheiro de prisão, junto com Filemão, que também é companheiro de prisão, porque ele se converteu na prisão, não esqueça disso. Ele está dizendo, Epáfras, companheiro das cadeias, companheiro do chilindró, está te encorajando também, meu irmão. Está saudando a você com a graça e a paz de Jesus Cristo. Está desejando a você fundamentos cristãos. E por que Aristarco? Ou melhor, por que Epáfras? É porque aqui, na verdade, você vai observar que ele vai dizer que ele é cooperador de Paulo. Lembra-se como Filemão foi chamado lá? Cooperador. Ele está dizendo, um igual a você,
aqui companheiro de jornada, companheiro da luta cristã, companheiro do reino, está também te encorajando, meu irmão. Está, desejando a você encorajamento cristão. E aqui, principalmente o Epáfras, estava ao lado da prisão com Paulo, ao lado de Paulo na prisão. Epáfras, ele é aquele camarada que é um cooperador. É essa a terminologia de Paulo para Epáfras. Epáfras, meu companheiro, meu cooperador. Ele vai utilizar outros companheiros que também ele vai chamar de cooperador, assim como a ideia de que também eles eram cooperadores. E aí ele utiliza Marcos, e é uma alusão a João Marcos, que estava com Paulo lá em Colossenses capítulo 4. Mas João Marcos é aquele João Marcos que Pedro foi para a casa dele, lá no capítulo 12, versículo 12 de Atos. Esse João Marcos, mais adiante, teve um problema em Atos, capítulo de número 15, e aí esse João Marcos, Paulo disse que ele não queria que ele fosse com ele. Mas já em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 4, a partir do versículo 10, Paulo diz: traz Timóteo a Marcos, ele é muito útil para mim, ele é indispensável. Significa dizer que aquele problema que tinha havido com o Paulo e João Marcos, Paulo já tinha sanado. Por que é importante essa lembrança aqui? Porque Paulo está agora trabalhando para sanar um problema que havia entre Filemon e o seu escravo. Paulo está, de uma certa forma, trazendo um argumento também implícito aqui. Qual o argumento? Olha, João Marcos, aquele companheiro que eu disse que não queria comigo, que ficou com Barnabé, que inclusive João Marcos é primo de Barnabé. Esse João Marcos foi por mim perdoado. E ele era muito útil agora cá em 2 Timóteo. Então, de uma certa forma, é um argumento dizendo assim, olha, eu perdoei João Marcos. É um argumento, porque esse também estava encorajando a Filemon, João Marcos que tinha abandonado Paulo na sua primeira viagem missionária. E Paulo o havia perdoado à luz de 2 Timóteo, a gente consegue verificar isso. Tem um outro companheiro que ele vai chamar aqui, que é o Aristarco. O Aristarco era lá de Tessalônica, acompanhou Paulo também a Jerusalém e depois a Roma, capítulo 19 de Atos, versos 29 e 27, verso 2. E esse Aristarco também ele é mencionado em outros momentos aqui, de Atos, né? Atos 19 e Atos 27. Ele era um companheiro de Paulo em Jerusalém e muito encorajador. E agora também ele está saudando a Filemon. Finalmente ele vai trazer outros companheiros, ele diz Demas, e aqui Demas é uma coisa interessante. Ele está lembrando que Demas é o camarada que abandonou ele lá também, lá em 2 Timóteo. E Paulo estava sempre aqui dizendo a Filemon, eu espero que você me ouça. Eu espero que você não me abandone. Eu espero que você veja o que eu estou pedindo para você à luz dos fundamentos de Cristo. Eu peço que você receba, Onésimo, eu peço que você perdoe. Essa lembrança aqui encorajamento de Demas. Se você ler capítulo 4 de 2 Timóteo, Demas, versículo 10 a seguir, Demas tinha abandonado os fundamentos cristãos, a palavra de Deus, por amar o mundo, por dedicar-se ao mundo. Ele lembra de Lucas, no verso final aqui, Lucas, meus companheiros, junto com Demas, e Lucas é o médico amado, conforme capítulo 4, versículo 14 lá de Colossenses. E aqui Lucas certamente é aquele camarada que era o médico a tiracolo do apóstolo Paulo. Pronto. Então, Paulo usa fundamentos cristãos para encorajar Filemon nas suas saudações. E aí ele termina dizendo, a graça deve estar presente em toda a sua vida. A graça de Cristo seja a sua força. Interessante que a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. A graça aqui é o mérito do favor de Deus. No cenário de todas as lutas de Paulo,
A graça de Deus está sempre no começo das cartas, a graça de Deus sempre está no final das cartas. Paulo termina então a carta como ele começou, com a graça do Senhor Jesus Cristo. Por ela exatamente nós fomos salvos, por ela vivemos, para nós termos uma vida plena e convicta até chegar ao céu. É a graça de Cristo que nos faz entendermos os fundamentos cristãos nos relacionamentos da igreja. Inclusive é ela que nos faz perdoar, porque sem ela a gente não entende o que é perdão. O nosso perdão uns para com os outros está baseado na graça. A graça de Cristo mostra o perdão de Deus sobre nós. A graça de Cristo deve também permear no nosso perdão uns para com os outros. Finalmente, a proposta a base cristã para encorajar está na obediência aos fundamentos da graça de Cristo. E Paulo, então, ele escreve confiando na obediência de Filemão aos fundamentos cristãos para receber o escravo fujão agora convertido a Cristo. De maneira que, querido, de forma explícita, não existe como nós termos bons relacionamentos na vida cristã, na irmandade, sem os fundamentos da graça de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. Talvez eu esteja falando para crentes que vivem há dias, que vivem há anos num cenário da igreja, do corpo, mas até hoje não conseguiu se relacionar com determinado irmão, com determinada irmã, é zangado, é irado, é brigado com esse irmão, é brigado com essa irmã. É preciso que a gente entenda os fundamentos cristãos e obedeça os fundamentos cristãos para termos bons resultados nos nossos relacionamentos, não importando o que um fez ao outro. Talvez eu esteja falando nessa noite para irmãos que foi ferido pelo outro, tomou um dinheiro emprestado e não pagou. Apesar de que se você não justificou, você deve procurar o seu irmão. Mas você também que emprestou, você não deve ficar zangado, aborrecido. Eu vou falar algumas experiências que eu tive nesse cenário. Algumas pessoas, em alguns momentos, não daqui da igreja, em outros momentos, já até me solicitaram algumas coisas. Depois eu percebi que a pessoa não me devolveria pela própria situação. E eu não fiquei esperando que ela retribuísse. Eu coloquei no meu coração, vou perdoá-la e vou até ela e dizer, a partir de hoje você está livre desse compromisso. Eu quero mostrar para você, quero dizer para você que você precisa agora também ser encorajado a seguinte, quando você não tiver condição de arcar com a coisa, você vai até a pessoa a quem você pediu o valor ou a quem você tem uma dívida, mostre para ela que você está com dificuldade, de repente essa pessoa pode até também, eu sei que existe a questão da vergonha, mas às vezes quando a gente não vai nem o que tomou emprestado, nem o que tomou, e fica os dois lá zangados, um dizendo, olha ali é crente, né? Aquele crente. Meu amigo, nos nossos relacionamentos cristãos vão existir sempre coisas que vão tentar impedir a gente de se relacionar. E eu queria nessa noite dizer para você, baseado nos fundamentos cristãos, no apelo de Paulo para perdoar o escravo fujão, não fique se você é aquele que ou emprestou ou até fez empréstimo, mas aquele irmão não veio e você está zangado com ele até hoje. Reata os relacionamentos, sendo você o mediador. Vai até ele. É interessante que o fundamento da igreja é assim, eu e você estávamos com uma dívida tremenda a Deus. E foi Deus que veio até mim, até mim e até você. Nós não fomos a Deus. Aliás, se dependesse de mim e de você, nós nunca íamos a Deus. Talvez você é aquele camarada que foi a parte ofendida. Vá até a parte que lhe ofendeu e mostre a graça de Deus. Paulo está pedindo a Filemão, mostre a graça de Deus
que está no seu coração. E me alegre com essa graça de Deus no seu coração, Filemão. Essa coisa que ele... Me alegre, ele sempre utiliza esse termo, Filemão. Me alegre mostrando o amor a Onésimo na recepção, recebendo como irmão. Me alegre perdoando ele, Filemão. Me alegre, Filemão, obedecendo isso que eu pedi para você. Querido, alegre o coração de Deus, quebrando as barreiras que existem pelo poder da graça, no auxílio do Espírito, nos relacionamentos hoje. Marido e mulher. Pode, de repente, eu estar falando agora para uma mulher que não fala com o marido há 20, 30 dias. Filhos que não falam com os pais. Deixa a graça de Deus permear agora. Ah, pastor, eu estou zangado com ele. Meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. Ah, dividiu a herança, deu a maior parte para minha irmã e para mim não. Meu amigo, não fica brigando aí por causa dessas coisas passageiras, porque a graça de Deus eterna no seu coração vai lhe levar para a vida eterna. As coisas passageiras às vezes têm permeado tanto nossos corações, têm enchido nossos corações de tantas mazelas. E o fundamento cristão, baseado nos fundamentos de Cristo, que é graça, nos convida a deixarmos toda essa mesquinheza. Eu vejo muita gente, às vezes, brigando por causa de um pedaço, uma tira de terra, um beco, por causa de uma bica que está na lateral da casa, dos galhos da goiabeira que está caindo lá, no quintal do outro. A fruta, o Marcelo está lembrando aqui bem, a fruta que por causa do galho da goiabeira que ficou lá no quintal do outro, o vizinho então achou que era dono, pela lei parece-me que é, mas o vizinho achou que era dono, puxou a goiabeira e aí o outro já reclamou, comprou, tirou a goiaba que eu ia fazer o suco para o velho no dia seguinte. Essas coisas são passageiras, meu irmão. Talvez eu esteja falando nesta noite para um cristão que está aí há muito tempo zangado por causa de questões de heranças. Inclusive, eu tenho ouvido muitos casos que isso tem entristecido o meu coração, sabe? Um crente levando o outro a litígio, indo a tribunais. A Bíblia diz para a gente não fazer isso. Eu não devo levar a tribunais. Eu prefiro ter o prejuízo. Eu confesso para vocês que essa é a minha tônica cristã, à luz de 1 Coríntios 6. Eu prefiro a orientação de Paulo, obedecer essa orientação bíblica. Eu prefiro ficar no prejuízo do que levar meu irmão ao tribunal. Como é feio, dois crentes diante de um juiz ímpio, brigando, dois crentes. Eu fico imaginando o juiz lá sem ter a fé cristã. São crentes os dois. Não, foi ele que entrou e invadiu no meu terreno. Mas foi ele, a tira do terreno, uma tirinha. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Você quer ver o pastor um pouco meio que incisivo na cirurgia, né? Tinha um camarada que disse que ele, quando mexia, fazia curativa, era muito violento. Não, na verdade, eu acho que não sou assim, não. É porque eu sou incisivo na hora de dizer, eu acredito no que eu prego. Acredito piamente nisso. Sabe, às vezes você fica brigando por uma tirinha de terra, e você morre e não vai levar no caixão. Fica brigando por um para-choque do carro que bateu e você morre e não vai levar no caixão. Queridos, vamos parar de brigar pelas coisas passageiras. Eu acho que essa pandemia até veio para tirar muitas avarezas dos corações, sabe? Mostrar que nós não somos tudo isso que achamos que somos. E tem muitos cristãos que ainda acham que é o que são. Paulo está dizendo, olha, Filemão, a base para você viver está em Cristo. Eu espero de você a obediência. A obediência não era a Paulo. Eu esperava a obediência aos fundamentos cristãos. E se fosse a Paulo, teria que ser por tabela, porque Paulo é o representante direto de Cristo, ele é um preposto. Por isso a gente precisa entender esses fundamentos. Eu quero encerrar dizendo o seguinte, a obediência aos fundamentos cristãos deve nortear as vidas dos cristãos em todo o tempo. Em todo o tempo. Ontem minha filha completou 18 anos. E eu disse para ela, olha, eu não faço questão de, quando morrer aqui, deixar para você uma casa. Não tem muita coisa para deixar para eles, não. Também não tem dívida. Uma coisa, pelo menos, eu não vou deixar dívida quando eu partir para eles.
é para a mulher também. Porque eu espero que eles sejam formados e trabalhem para ganhar o pão, e é isso que é o fundamento. Não estou dizendo que os pais não deixem alguma coisa para os filhos. Se tiver, deixa. Aí até vou já dar uma dica aqui, viu? Se você já está prestes a bater a caçuleta, é melhor você deixar tudo separadinho, viu, nego? Separa tudo, bota tudo no preto e branco. Não deixa para depois que morrer, não, porque vai dar confusão. Mesmo que os irmãos se amem, depois acabam brigando pelo negócio. Experiência de algumas caminhadas aí. Mas eu estava dizendo para Jael ontem, a gente orando pelo momento da vida dos 18 anos que ela chegou. Eu espero que quando eu morrer vocês vejam o quanto eu ensinei para vocês isso aqui. Eu quero dizer para você, não é a celebração por mais um ano de vida passageiro. Você está contando os dias passageiros aqui. E eu confesso, no coração, eu não fico tão entusiasmado por mais um ano de vida que a gente tem aqui não, sabe? Eu tenho esses anos de vidas aqui. Estou chegando quase na casa dos 46 daqui a uns dias. Agora, presta atenção, isso não é entusiasmo para mim. Inclusive aqui na igreja, pastor, vou fazer um culto de celebração dos tantos anos de ministério. Não faz nada de culto de celebração de ministério. Eu não tenho mérito em celebrar a Cristo aqui com vocês. O que eu faço aqui não é por mim. O que eu faço aqui é pelo que Cristo fez por mim, não pelo que eu fiz. Eu não fiz nada, eu só estou pregando o evangelho, isso é só obediência. Às vezes eu tenho alguns pastores frustrados porque os irmãos não comemorou os 20 e os 30 anos de ministério dele. Sabe qual é a minha maior alegria? Não é celebrar os dias passageiros e nem as contas do que eu fiz aqui, porque o que eu fiz não tem mérito algum. Eu quero... Minha maior alegria é naquele dia ouvir do meu Pai e do meu Cristo. Vinde bendito do Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. A única coisa que me enche o olho no ministério é servir o meu Senhor nesses dias passageiros com contentamento, com alegria e satisfação. O maior presente que eu deixo para os meus filhos, o maior legado, não é casa nem terreno. Isso até cria confusão e intriga. O maior legado que eu estou trabalhando para deixar quando eu partir, talvez seja até nesses dias da pandemia, não se assuste não, mas o maior legado é a fé de Jesus no coração de Jael, no coração de Elisama e no coração de Emanuel. Se eu tiver de saber alguma notícia, eu não sei como eu vou saber. Olha, seus filhos estão crentes. Será essa a maior alegria. Porque lá, se eu tiver de saber, não sei como vai funcionar isso, não posso garantir. Se eu, antes deles chegarem lá, e eu puder saber alguma notícia, seu filho é um crente em Jesus. O Emanuel, o filho do pastor Jair, não é porque é filho de pastor, é um crente seguro. A Jael, a esposa, a viúva do pastor Jair, é uma crente segura. Mesmo depois de viúva, continuou sendo uma crente de testemunho. Não estou dizendo que ela não case, que ela fique viúva, não. Acho que quando eu morrer, ela deve casar no dia seguinte. Então, o que eu estou dizendo é a vida cristã precisa refletir a glória de Cristo em todo o tempo. E o legado que eu vou deixar para os meus filhos quando partir daqui não é carro e nem bens. É a fé de Jesus no coração deles. Essa é a minha oração o tempo todo. É a minha esperança em Cristo. Recebe, Filemon, Onésimo, baseado nos fundamentos cristãos. Eu quero dizer para você nesta noite, recebe teu irmão que você está magoado, zangado, nos fundamentos cristãos, no mérito de Cristo, pelo que ele fez, não pelo que Cristo fez e não pelo que o irmão fez por você. Filemon fugiu. Filemon roubou, mas Cristo, na prisão, o restaurou. Deixe Cristo restaurar seu coração preso hoje, fechado com mágoas, com ira, com cólera, com maledicência. Deixe Cristo fazer isso, em nome de Jesus. Vamos orar cantando, pedindo para que Ele nos ouça? Ouve-nos, pastor divino.
nós que neste bom lugar. E nós sempre pedimos em nossas orações, ouve-nos, Senhor. E é isso que nós juntos vamos cantar agora. Ouve-nos, pastor divino. Louvemos ao Senhor. Ouve-nos, pastor divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Ao perdido no pecado, seu perigo faze ver. Chama os pobres enganados, faz-os tua voz ouvir. Aos enfermos, mestre digna-te acudir. Aos enfermos, mestre digna-te acudir. Traze o pobre desgarrado ao aprisco teu Senhor. Toma o tenro cordeirinho no regaço teu pastor. Dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Ó Jesus, escuta logo nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera devoção. Cantaremos tua afável proteção. Cantaremos tua afável proteção. Amém. Obrigado, Maria e Marcelo. Meus queridos, que os fundamentos de Cristo em sua vida, em minha vida, em nossas vidas sejam de fato estabelecidos em nossos relacionamentos. Só assim a gente consegue viver a vida cristã. A base cristã para encorajar está na obediência aos fundamentos da graça de Cristo. Por isso o princípio de Paulo é exatamente: eu escrevo-te confiado na tua obediência. Que Deus nos ajude pelo seu Espírito a obedecermos aquilo que é fundamento da graça de Deus em Cristo, para vivermos a vida cristã até a volta de Jesus. Se você e eu quisermos glorificá-lo, devemos assim fazê-lo. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua graça. Ouve-nos, pastor divino, e ajude-nos a que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, à luz do Evangelho Santo, desses fundamentos da palavra de Cristo, que é o próprio Cristo. A ti seja a honra e a glória por meio de Jesus, pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, até o próximo encontro nosso, ele vai ser exatamente no domingo pela manhã. Antes nós vamos falar a nossa súplica permanente. David, Maria e Marcelo vão vir para a gente assim finalizar o nosso culto com esse princípio, fundamento da palavra de Deus. Salmo 90, verso 17. É a nossa súplica permanente. A gente confia que a graça de Deus sempre estará sobre nós e ajudando a fazermos e a cumprirmos com a obra que Deus colocou em nossas mãos. Juntos? Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos, em o nome de Jesus. Amém.
Até domingo de manhã, estudando Salmo 37, a parte 2. Deus abençoe a todos.